Hoje, esta sessão, que é a penúltima deste ciclo organizado aqui no SIU, está dedicada exatamente à exposição, que faz hoje exatamente 20 anos que abriu a Expo 98. 20 anos é imenso tempo. Mas pronto, ainda hoje de manhã, ou quando se ligava o rádio e se ouvia a música, fez-nos ali a música da Expo fez-nos ali algum frisson, lembrar aqueles momentos e a emoção que foi a primeira vez que lá fomos e os que voltámos lá, e etc. Para esta sessão foram convidados 3 pessoas. Eu estive a ver os currículos, um bocadinho como Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril. Eu aqui vou tentar dizer exatamente porque é que foram convidadas estas pessoas, onde é que estava a trabalhar na altura da Expo 98. E do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, está o Dr. Vítor Costa, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Faculdade de Lisboa, é presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, mais diretor de várias situações, e na ocasião, eu vou sempre dando enfoque nisto, de 98 era vereador da Câmara de Lisboa e tinha os pelouros do ambiente, reabilitação urbana, bairros históricos, intervenção local e turismo. Portanto, em princípio, irá falar-nos exatamente do impacto da exposição no turismo. A seguir temos o arquiteto Luís Viana Batista, formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, trabalhou em vários sítios. Eu vou sintetizar para ver se depois temos tempo para debate e terminar isto hoje às 8. E desde 93 ingressou na Direção de Planeamento e Gestão Urbanística da Parque Expo e integrou a equipa que elaborou o plano de urbanização dos planos de pormenor, desenhou e coordenou o espaço público e infraestruturas da Avenida Dom João II, colaborou num conjunto significativo de edifícios, entre os quais a Estação do Oriente, o Pavilhão Atlântico, e continuou também na Parque Expo como diretor de serviços de planeamento, depois mesmo da Expo já ter fechado. À minha direita, aqui mais perto, tenho a doutora Margarida Magalhães Ramalho, que é licenciada em História e que também pertenceu aos quadros da Expo 98, entre 93 e 98, e comissariou várias exposições. Depois, se quiser dar algum destaque a alguma, pronto. Para além disso, tem aqui um currículo longo, com várias exposições que comissariou, livros publicados, e vou destacar o último, de 2016, só pelo tema, que é o Comboio de Luxemburgo, os refugiados que Portugal não salvou em 1940. Pronto, podemos então começar. O Dr. Vítor Costa. Boa tarde a todos. Eu vou passar para ali. Eu agradeço o convite para vir falar sobre a Expo 98 e, no meu caso, o turismo. Neste dia que fazemos os 20 anos, que se celebram os 20 anos da inauguração da exposição. Eu, ao procurar alguma informação minha, não é, para poder aqui, enfim, partilhar e poder aqui dar algum enfoque na questão do turismo, e como realmente já nesta altura tinha responsabilidades, embora noutra posição, sobre o turismo, deparei-me e fiz uma coisa que, enfim, que me facilitou, que foi, deparei-me com várias intervenções que fiz ao longo destes anos sobre esta matéria da Expo, e tirei aqui alguns slides sobre duas desses momentos, não é, em que falámos sobre a Expo e sobre o turismo. Portanto, são 3 ou meia dúzia de slides que eu irei resumir, como é evidente, sobre uma intervenção feita em 2004, por acaso essa é a primeira, e depois outra em 2001. É a vantagem de estarmos há muito tempo nestas coisas, podemos dizer o mesmo durante estes anos todos praticamente, e depois no final vou só mostrar o que é que foi o resultado, digamos, desta evolução no que diz respeito ao turismo. Portanto, no primeiro caso foi um debate sobre os impactos dos eventos no turismo que se realizou em 2004. Portanto, falando sobre a questão da importância que tinham os eventos, e continuam a ter,
para um destino turístico. Neste caso também falei sobre a Expo e analisando aquilo, e portanto, enfim, algumas destas coisas estão datadas e eu não vou aqui ler isto tudo, não se preocupe, é só, enfim, a análise feita na altura. A primeira ideia era esta, que a Expo 98 não caiu por acaso, foi o resultado foi o culminar de um processo esse que se tinha iniciado, em minha opinião, muita gente, na altura do debate eleitoral, no final de 89, entre dois futuros presidentes da República, não é? E nessa altura foi um grande momento para discutir Lisboa, não é? Para discutir o que era uma cidade provinciana e atrasada, que era nessa altura, e, enfim, o que é que ela poderia ou deveria ser. E, portanto, a Expo foi o culminar, ou, na altura dizia-se que era o culminar, portanto, hoje dizia que era um passo importante deste processo. Também foi um processo mobilizador, portanto, não foi um evento, enfim, mais enxertado ou mais artificial, ou, digamos assim, menos enraizado, como outros que depois também tiveram importância e que se verificaram mais tarde, como o Euro, etc., que foram importantes, mas não tiveram este caráter tão mobilizador em termos de uma perspectiva de evolução da cidade. Portanto, na altura, o processo de reabilitação foi acelerado, não só, e aqui era o aspecto interessante desta análise, poderá ser isso, e que também não é nada de novo, mas houve uma zona enorme da cidade que teve esta reabilitação, mas na altura houve também um efeito de emulação e, portanto, muitos outros projetos noutras zonas da cidade se lançaram ou se desenvolveram na altura. Portanto, criaram-se e melhoraram-se as infraestruturas e agora, portanto, do seu ponto de vista do turismo, apareceram também alguns equipamentos bastante importantes para o turismo, como na altura o aeroporto teve melhorias, portanto a FIL, o Oceanário, o Pavilhão Atlântico e mesmo fora do recinto da Expo, portanto a seguir o atual Centro de Congressos de Lisboa, que foi reformulado na Junqueira. E esta aqui, para o turismo, foi uma questão fundamental, que foi a alteração da imagem e do posicionamento internacional de Lisboa. Na altura, passámos de uma cidade que era vista como uma velha cidade provinciana para uma componente de modernidade, preservando a sua escala humana e a sua história. Portanto, uma grande exposição nos mídias internacionais, que na altura só era comparável àquilo que tínhamos tido por outras razões no 25 de Abril. Por exemplo, aqui em 2003, que foi o ano que antecedeu esta intervenção, nós monitorizámos ou identificámos nos principais mercados internacionais para o turismo 2.344 notícias, portanto, no ano já de 2003. Portanto, entramos decisivamente em alguns produtos turísticos, como era o caso dos city breaks, portanto, as pequenas pausas de cidade e o turismo de negócios, e passámos a ser opção para muitas coisas, muitos eventos, muitas realizações. Aqui uma curiosidade, quer dizer, recordando os números da altura, algumas curvas, não é, daquilo que foi a ocupação, por exemplo, isto é a ocupação cama no total do país, temos aqui o período da Expo, foi uma análise feita pela Direção-Geral de Turismo, que já não existe, foi integrada no Turismo de Portugal, mas que dava este quadro. Na cidade de Lisboa, eu no primeiro plano estratégico do turismo, que eu irei brevemente falar mais à frente, um dos principais problemas que tínhamos era aquilo que chamávamos uma cava de verão, quer dizer, ou seja, num determinado período mais no verão, era esta, digamos, a linha da nossa ocupação. Hoje, obviamente, é o contrário. Pronto, a entrada de estrangeiros no país, portanto, não foi só na cidade de Lisboa que teve impacto, aqui assim também no conjunto do país. As receitas do turismo, o gasto médio por turista, aqui ainda estava em Contos de Reis, não sei se lembram, ainda já tivemos esta moeda. E aquilo que agora, mais especificamente sobre o turismo, o que é que as pessoas da altura ligadas ao turismo resolveram fazer? Portanto, resolveram criar, digamos, iniciar um processo de desenvolvimento turístico para Lisboa, criando uma entidade, uma parceria, que é o Turismo de Lisboa, que hoje existe,
E o que é que fez qual foi a primeira iniciativa do setor do turismo? Portanto, eu aqui até dizia isto, enquanto se gastou a primeira parte do ano a carpir o pessimismo relativamente ao evento, ainda hoje ouvi algumas declarações de pessoas que lembravam isto nada ia estar pronto, estava tudo mal feito, etc. E depois o resto do ano, as pessoas, como normalmente acontece entre nós, portanto, aderiram e foi a festa. Aquilo que nós fizemos no turismo foi o primeiro plano de marketing que chamámos o programa Lisboa 2002, porque era esse o seu horizonte. Porquê é que isto aconteceu, ou porquê é que se conseguiu ter esta iniciativa, que no fundo foi uma parceria entre o setor privado do turismo e o município na altura, depois ela foi alargada, hoje tem um âmbito regional, mas a razão principal era as ameaças que o evento trazia, ou seja, os hotéis instalados na altura tinham um grande receio do que é que ia acontecer depois da oferta hoteleira, e depois do evento e com o aumento da oferta hoteleira, que nessa altura aconteceu. E também havia aqui uma oportunidade e portanto, nós fomos ver o caso de Barcelona que tinha acontecido com os Jogos Olímpicos e, portanto, tentámos nessa altura aplicar um pouco à cidade de Lisboa aqui uma solução. E, portanto, agora, rapidamente também, uma outra apresentação em que foca algumas destas coisas que eu referi com um pouco mais de detalhe na parte do planeamento do turismo. Portanto, isto é da apresentação, na altura, o tiro de partida. E aqui, portanto, como já disse anteriormente, houve uma sequência de alterações, novas infraestruturas, novos equipamentos, renovação urbana e aumento da notoriedade, mas, ao mesmo tempo, o setor do turismo tinha aqui um medo da ressaca, não é, deste grande evento, porque a hotelaria tinha aumentado desde o início da década de 90. Eu já depois, no final, ponho os números para verem do que é que estamos a falar, mas isto era o que na altura se pensava. Portanto, tinha havido um aumento de 65% e a hotelaria que estava instalada, portanto, via isso como um perigo, digamos, para a sua sustentabilidade económica. E também havia alguns exemplos que considerávamos na altura de insucesso na sua projeção para o futuro, e o caso de Sevilha era aquele que se invocava. E, portanto, na altura criámos o Turismo de Lisboa e, como eu disse, a primeira iniciativa foi o Lisboa 2002. Portanto, tínhamos como objetivos crescer neste plano, portanto, crescer 10% ao ano no número de turistas, passando de 1,7 milhões para 2,5, que era um crescimento idêntico em termos percentuais àquele que tinha tido Barcelona depois dos Jogos Olímpicos. Portanto, e procurávamos ter taxas médias anuais de ocupação da hotelaria de 75%, que tinham sido aquelas que também em Barcelona se verificavam em 98, acompanhado de altos graus de satisfação dos turistas. Portanto, para isso definimos algumas estratégias de marketing turístico. Uma delas foi a focalização, portanto não podíamos ir a tudo, tínhamos que identificar aquilo em que nos podíamos afirmar, portanto o turismo de negócios, congressos, incentivos, eventos de empresas, etc. E os city short breaks, portanto as pequenas estadias de cidade complementadas com cruzeiros e golfe. Portanto, isto é um plano, como estou a referir, é de 2001. Portanto, esta intervenção, o plano é de 98. Portanto, os mercados também não podíamos ir a todos e focalizávamos essencialmente em alguns mercados europeus e também nos Estados Unidos para incentivos que são reuniões e eventos de empresas. Nesse sentido, definimos 7 projetos estratégicos. Um primeiro era a gestão da política de comunicação. Isto já é fácil porque toda a gente fala de Lisboa na comunicação internacional, mas na altura isso não acontecia e isto passou, por exemplo, pela contratação de agências de comunicação
que trabalhavam para Lisboa em cada um dos mercados mais importantes. Só acabámos com esta iniciativa, portanto, de ter agências de comunicação profissionais nos mercados a trabalhar para Lisboa, só acabámos este ano, e acabámos porque já não é necessário. Portanto, Lisboa já atingiu, de facto, uma notoriedade e um posicionamento que não precisa de ter estas agências. Uma outra era a gestão dos canais de distribuição, portanto, os operadores turísticos, designadamente, para ver se eles incluíam também a Lisboa como nos seus programas. A reengenharia do processo de informação turística, por exemplo, uma rede de postos de informação, de publicações, de apoio ao turista, etc. Hoje atendemos nestes postos de turismo cerca de 2,5 milhões de turistas por ano. Também um programa de eventos para dinamizar a oferta. Hoje não é necessário nós inventarmos eventos, porque eles realizam-se naturalmente pelas mais diversas entidades, mas na altura criámos o Festival dos Oceanos, etc., vários eventos que foram necessários. Portanto, a reengenharia do produto turístico, também procurar aqui encontrar soluções para facilitar a visita e, portanto, organizar o produto turístico. O mais típico foi a criação do Lisboa Card, que o ano passado vendemos 240 mil exemplares, que é um produto que reúne a possibilidade de utilizar transportes públicos e entradas em museus e monumentos, e, portanto, melhoria da qualidade urbana e cultura de excelência no serviço turístico. Também criámos na altura o Observatório do Turismo de Lisboa, portanto, que é um gabinete técnico que tem desde então monitorizado toda esta evolução. E, portanto, os resultados na altura, portanto, logo em 2000, foram bastante animadores, mas, tendo sido animadores, surgiram novas ameaças para o setor do turismo, ou seja, mais uma vaga de investimentos na hotelaria e, portanto, a hotelaria previa-se na altura que entre 1998 e 2013 ia aumentar mais 25% e, portanto, os hoteleiros estavam outra vez com essa situação dessa ameaça. E, portanto, a seguir estes planos, que obviamente eu sei que temos pouco tempo, não poderei depois no debate detalhar mais algum aspecto, mas nós fizemos sucessivamente, e foi esta, digamos assim, a linha condutora de Lisboa, fizemos sucessivos planos estratégicos, não é? Que portanto, a partir da situação anterior, procuraram sempre projetar Lisboa, o destino turístico de Lisboa, para um plano diferente, para um novo patamar. Hoje, para nós, o destino turístico de Lisboa não é só a cidade, é toda a região, e, portanto, estamos à beira de terminar um plano estratégico e para o ano teremos que lançar outro. E, portanto, enfim, como resultado de muitas coisas, mas também da estratégia do turismo, eu ponho aqui este quadro, que é o último slide, para se poder ter uma ideia do que era Lisboa, e aqui é só dados do Conselho, como é que era Lisboa em 97 e como é que é hoje, como é que era no ano passado. Hoje já será diferente, mas, portanto, em termos de quartos de hotelaria, por exemplo, havia cerca de 9 mil, hoje temos, em 2017 eram 21 mil, e aqui é amarelo, que na altura não havia alojamento local, e hoje poderá ser cerca de 80% do que temos, deve ser cerca de 80%, porque essa estatística não é muito fiável, não é completa, mas assim, além da hotelaria. Portanto, em termos de hóspedes, aqui novamente da hotelaria, tínhamos 1.700.000. O nosso objetivo, lembram-se, para o primeiro plano era chegar aos 2,5 milhões, temos quase 4,5. Dormidas de 3,7 passámos para 10,7 o ano passado. A taxa de ocupação passámos de 63% para 79,8%, com muito mais oferta. O REFPAR é o indicador económico da hotelaria, ou seja, qual é a rentabilidade por quarto disponível. Na altura eram 38 euros, o ano passado foram 84,5, e o nosso aeroporto da Portela passou de 6,6 milhões para 26,6. Portanto, este é o resultado, enfim, de uma evolução de 20 anos. É interessante vermos isto há 20 anos, mas a nossa análise no turismo continua a ser que o ponto de partida foi a Expo 98 e tudo aquilo que ela proporcionou, quer em termos de posicionamento, da imagem, da nova oferta, de novas infraestruturas, reabilitação e, enfim, de todo este motivo que levou
a que também houvesse uma organização e planos sucessivos até hoje. Pronto, muito obrigado. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao arquiteto Luís Pena Batista. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa, de facto, a sessão começou atrasada por minha causa. Eu confesso que me sinto aqui assim um bocadinho mal, por duas razões. Hoje é o dia do aniversário da Expo, mas, de facto, tinha tido um desafio para fazer aqui assim uma apresentação sobre o urbanismo, onde eu trabalhei. Eu trabalhei dentro da Parque Expo, havia duas áreas, a área Parque e a área Expo. A área Parque era aquela que tinha a responsabilidade por tudo aquilo que viria depois da Expo. E, enfim, havia outras pessoas que trabalhavam na área Expo, aqui como a Margarida Ramalho. E, naturalmente, o dia do evento não é uma coisa que eu tenha trabalhado com grande empenho. No entanto, no dia em que se fez aqui o debate sobre o urbanismo, eu não podia, e por isso pediram para vir hoje e vim com todo o gosto. Eu gostaria de dizer, se calhar podemos começar a ler aí uns slides exatamente. Não, está bem assim. O que é que posso para aí? Qual é que é? Este aqui, há 20 anos. Deve ser agora. Não, esse é o meu. Não, este aqui. Não abre. Ok. Aqui. Bom, e portanto eu vou fazer aqui sim só mostrar uma série de imagens que no fundo a maior parte delas já serão vossas conhecidas. Eu durante muito tempo fiz muitas apresentações sobre o projeto da Expo antes da Expo, e portanto tinha sempre muita coisa para mostrar que era novidade. Depois também fiz várias apresentações, enfim, em universidades e fóruns diversos. E agora isto sabe tudo um bocadinho a sopa aquecida, não é? De qualquer maneira, vale a pena de facto fazer aqui assim uma breve exploração sobre, em primeiro lugar, o que é que a Expo potenciou a urbanização e vice-versa, e, ao mesmo tempo, quais foram as dificuldades que tivemos para fazer uma coisa que ficaria para o futuro, mas que só seria para o futuro se houvesse o evento. Portanto, havia aqui, assim, às vezes, uma tensão nas opções que se tomaram nos projetos. Quando começámos o plano de urbanização, eu devo dizer que todos nós ficámos um bocadinho amedrontados, digamos assim, porque fazíamos um risco em cima de um papel e o risco tinha 5 km. Isto era uma coisa que, de facto, nos obrigava depois a ir comparar o que é que são 5 km numa cidade e, por exemplo, ficámos todos espantados quando vimos que a distância que ia da Avenida Marechal Gomes da Costa até o Rio Trancão era a mesma distância que ia do Terreiro do Paço entre Campos. O estado em que estava o território é conhecido por todos, não vale a pena agora perder muito tempo com isto. Esta imagem que vemos aqui assim em baixo é uma imagem que foi feita de um zeppelin. Na altura não se podia voar aqui, havia um zeppelin publicitário que nos levou para fazer umas fotografias. Não havia cá nem drones, nem Google Earth, nem coisa nenhuma. E pronto, quer dizer, esta paisagem era inclusive uma paisagem que, onde se perdia a escala. Quer dizer, nós olhamos ali para aqueles depósitos e dizemos, mas isto corresponde a um edifício de quantos pisos? Do que é que estamos a falar nesta imagem? Bom, mais tarde, isto naturalmente chegou a esta fase, todos conhecemos, a Doca dos Olivais tinha sido utilizada e construída durante a Segunda Guerra e para servir como aeroporto marítimo. Era ali assim uma base, digamos que estava no estuário de uma ribeira que desce à Avenida de Berlim e que no fundo recolhe a água da plataforma do aeroporto. O tema do aeroporto foi um tema muito complicado porque, como sabemos, o petróleo era refinado aqui e era aqui também que se produzia o jet fuel para abastecer os aviões do aeroporto da Portela. E isto é só para dar uma ideia, um cheirinho, sobre aquilo que foi a complexidade de tudo o que eram redes enterradas nesta área. De resto, ainda houve um parque de tancagem até 1997. Depois, há aqui um outro tema também importante, que é como é que a Expo se montou. Montou-se com base num projeto urbanístico, com uma componente imobiliária grande,
em que aquela empresa recebeu de dote um território que tinha sido ganho ao rio. Trouxe-nos alguns problemas, porque quando foi preciso registrar terrenos, perguntavam: então, mas estes terrenos, antes de serem vossos, eram de quem? E não era ninguém, era água. E, portanto, a coisa, do ponto de vista, digamos que burocrático ou administrativo, era complicada. Mas pronto, vimos crescer a Ponte Vasco da Gama. Vemos aqui assim uma imagem mais recente, e esta é mais antiga, devia estar trocado. Vemos aqui assim a lixeira de Beirolas ainda sem ponte, e depois, enfim, a construção da ponte. E os acessos também, os viadutos passam por cima do Rio Trancão e por aí fora. Isto também é uma sequência de imagens. Portanto, a primeira lá de cima é da fotografia aérea, como tivemos na altura. Depois o plano de urbanização, já com a inserção dos planos de pormenor, a parte de infraestruturação e a coisa. Bom, entretanto, havia esta questão da Expo e de mostrar uma exposição ao mundo. Não é? Eu vou-me abster dos temas mais culturais, depois deixo aqui assim para a doutora Margarida Ramalho, mas de facto havia aqui assim situações muito complexas. Havia de facto que controlar multidões, havia que promover espetáculos, e todas estas questões tiveram, além daquilo que são ainda hoje, como é o caso do Pavilhão Atlântico, tinham uma determinada função durante a Expo. A Expo ensinou-nos um consultor que tivemos na altura, ou melhor, o Pavilhão Atlântico era o pulmão que controlava o número de pessoas na rua. Controlava o número de pessoas da rua porque se tivesse a rua muito vazia, não havia espetáculos. Quando a rua estava a começar a ficar cheia de gente, então anunciava um espetáculo, aquilo enchia os pulmões, não é? E portanto ia tudo lá para dentro e conseguia-se fazer ali assim uma variação de controle durante o próprio evento. É claro que todos os eventos que vieram depois disso são mais conhecidos de todos. A FIL estava prevista antes disto, até 92, estava prevista a construção da nova FIL na Alta de Lisboa. Naturalmente, quando apareceu esta questão, ninguém queria ter aqui assim uma coleção de edifícios que depois ficassem obsoletos passado pouco tempo, e houve uma opção de fazer aqui assim 4 vias que atravessavam este grande edifício e ter todas as participações dos países com frente para a rua. O que aconteceu foi que, durante aquele período de 92 a 98, nasciam países, e isto inicialmente estava previsto para ter 80 países participantes, e no final teve 145 países participantes, incluindo organizações como a Cruz Vermelha ou por aí fora. Nasceram países, porquê? Porque a União Soviética, lembremos que o muro de Berlim cai em 89, a Parque Expo forma-se no final de 92, e depois a partir daí surgiram não sei quantas repúblicas, e também a desagregação da Jugoslávia e da República Checa e por aí fora. Por serem muitos países acabados em ão, não é? Muitos países acabados em ão, mas depois, enfim, depois apareciam sempre cada vez mais, e alguns que se inscreveram já tarde, mas pronto, apareciam as embaixadas e acolheu-se toda a gente. Hoje questiono um bocadinho esta posição da Feira Internacional de Lisboa, sem dúvida que é um equipamento que tem tido uma importância que todos conhecemos, mas percebo que as feiras das indústrias, como se chamavam inicialmente, hoje têm, com todas as internets e toda a informação que nós temos sobre a indústria que se passa no mundo inteiro, já não sei digamos que se não tem que mudar um bocadinho de paradigma. A Marina eu diria que teria sido aquelas coisas que correu mal, mas ontem estive de facto numa sessão parecida com esta com o presidente da Associação Náutica da Marinha do Parque das Nações, e fiquei de facto consolado, digamos assim. A Marina tem uma história curiosa, que é, naturalmente, todas as pessoas naquela altura, quando olhavam para uma doca, diziam: esta doca era boa para uma marina. E quando diziam para uma marina, era mais para uma doca de recreio do que para uma marina. Ou seja, era uma doca sem utilização imobiliária envolvente.
Depois apareceram uns investidores catalães que tinham uma ideia de fazer uma coisa muito grande. Eles tinham participado no Porto Olímpico de Barcelona. Naturalmente, ainda antes disso, eu tenho aqui assim um livrinho que depois posso passar entre todos, que se chama Ideias para um Lugar, e que tem uma série de propostas, entre elas uma que eu hoje vejo com mais carinho, que é do arquiteto Barão da Veiga, em que ele faz, e é a primeira vez que aparece, uma doca, não dentro da Doca dos Olivais, mas junto da Ponte de Cais de Cabo Ruivo. A Ponte de Cais de Cabo Ruivo tinha sido construída para que os navios de tancagem de combustível tivessem fundo, e portanto estava a 200 metros afastado da linha de costa. É claro que isto teve um sucesso muito grande durante a exposição. Vimos aqui assim todos os restaurantes flutuantes, etc. Devo dizer também que nesta altura houve algum desequilíbrio na oferta de restauração, porque a quantidade de bocas que eram precisas alimentar durante a exposição não era exatamente aquilo que era preciso alimentar no pós-exposição. Não é? Nós sabíamos e, portanto, a certa altura houve, digamos, um sobredimensionamento, que é natural, era preciso para a exposição e fez-se. Isso depois teve outras consequências, que uma delas foi, por exemplo, fazer o Hotel da Torre Vasta Gama. O Hotel da Torre Vasta Gama, também numa história simples e rápida, a Torre Vasta Gama tinha sido feita justamente com o propósito de ter lá o restaurante em cima e ter cá embaixo o pavilhão da União Europeia, e na frente da fila aquela banda de restaurantes. Se virem aquela banda de restaurantes, depois lá à ponta tem um edifício de 4 pisos. Deixa lá ver se eu encontro aqui. Desculpa, isto podia estar um bocadinho mais articulado com o discurso, mas são estes restaurantes todos que estão aqui assim na frente. A Rua da Pimenta, exatamente. Obrigado, doutor. E isto aqui tem... Bom, eu estou a referir a este risco que nós vimos aqui, sim, de facto é uma banda de restaurantes. Atualmente tem um edifício, que é o edifício que dá acesso ao Hotel da Torre Vasta Gama. O que aconteceu com isto? Instalaram-se os restaurantes e depois a seguir os donos dos restaurantes não queriam sair dali. Queriam lá ficar. O plano de urbanização dizia que aquilo era uma frente para edifício de 4 pisos e aqueles só tinham 2, portanto havia uma subutilização, enquanto na Torre Vasta Gama ninguém queria dar aquilo um uso que não fosse um uso de acesso público. Um uso de acesso público com uma vertente comercial teria que ser um hotel, não seria um escritório nem habitação, não faria sentido. E aquele edifício que lá estava era um edifício muito pequeno para ter uma rentabilidade como hotel. Feitas os prós e os contras, a certa altura a administração da Parques dizia assim, mas espera lá, então aqui nas nossas contas nós tínhamos aqui assim previstos mais 12 mil metros quadrados na frente da fila e agora não temos onde os pôr, porque temos lá os restaurantes. Muito bem, então a solução foi assim, então matamos 2 coelhos, pegamos nessa edificabilidade e pomos no lote da Torre Vasta Gama, coisa que o regulamento do plano permitia, e foi assim que surgiu o hotel. Bom, as coisas foram evoluindo e agora vou voltar aqui um bocadinho atrás. Viram há bocadinho aquelas imagens do Príncipe Carlos, não é verdade? Do Príncipe Carlos, do Imperador do Japão, do Presidente Jorge Sampaio e por aí fora. Há aqui assim também uma outra questão que eu acho relevante. Durante o período do Expo, tudo isto estava cheio de parques de estacionamento, que depois já eram lotes devidamente infraestruturados para urbanização. Houve a necessidade de fazer aqui assim uma estrutura adicional por causa dos países que nasceram. Lembro uma vez de estar num fórum com um representante da Expo de Hannover e que ele dizia assim, de facto, nós não sabemos fazer o que os portugueses fazem. Nós tivéssemos que improvisar uma estrutura, nós fazíamos com uma caixilharia grossa, nós fazíamos com uma estrutura séria. Os portugueses, pronto, chegaram ali sim, uns meses fizeram uma estrutura ligeira e passados uns meses já não estava lá e, portanto, nós na Alemanha não sabemos fazer isso. De facto, isto faz parte também do nosso caráter, para o bem e para o mal. Aqui, o Centro Vasta da Gama. Mas esta imagem eu gosto muito dela porque é tirada do mesmo sítio de onde se tirou esta.
vemos uma diferença grande, não é? E agora só uma historiazinha também aqui do Centro Vasco da Gama. O Centro Vasco da Gama foi feito como um edifício que era atravessado por uma rua que era da cidade. E assim tem funcionado. Não só aqui, mas também por baixo, porque o Centro Vasco da Gama ocupa o subsolo da Avenida Dom João II e o subsolo da Praça da Gar. E isto trouxe problemas complexos, por exemplo, no registro predial, quando nós dissemos à senhora conservadora, olha, mas para lá, ela perguntava, mas o edifício é de um lado da via ou é do outro? A gente é dos dois. Então são dois edifícios? Não, é o mesmo, porque passa também debaixo da avenida. Mas isso não pode ser, porque depois tem lá aquelas coisas dos canos. Oh, minha senhora, deixe lá que a gente trata disso. Não se preocupe. Então, a gente traz cá umas maquetes, e fomos lá com umas maquetes, e de facto, aquele viaduto por baixo tem 4 pisos, e o que se passou foi que aquele solo ali é solo privado, em que, a partir da cota do arruamento, a partir daí é domínio público acima de determinada cota. Foi uma questão que já existia em Lisboa, por exemplo, se pensarmos assim, ali na Avenida de Roma, há uns túneis que passam por baixo nos edifícios, para a Avenida Madrid, etc. Portanto, aquele solo que ali está também é domínio público, enfim, mas houve estas inovações, porque na altura, e eu acho que isto é talvez as coisas mais importantes que ficou da Expo, é que quando queremos inovar, temos que escalhar a cabeça, temos muitas vezes que violentar aquilo que são os nossos hábitos, temos que pensar fora da caixa, como se diz agora muitas vezes, não é? Arrebentar com a caixa e ir por diante. Mas também na altura, havia o projeto da Gar do Oriente e aparece naturalmente aquele bocado de terra era o lugar mais valioso, com uma perspectiva mais rápida. E havia também aqui assim, uma questão que era, nas novas urbanizações há sempre um problema do ovo e da galinha, ou seja, os comerciantes gostam de ir para onde há residentes e os residentes gostam de ir para onde há comércio. Ora, e então quem é que avança primeiro? Portanto, havia esta questão. E a opção foi, vamos fazer aqui assim um concurso em que os proponentes, com base num determinado caderno de encargos, fazem a sua oferta, mas têm seguramente que fazer também habitação. Portanto, dentro do mesmo programa. Isto também porque, quando a habitação aparece aqui assim com investidores mais pesados a avançar para isto, tudo isto atraiu outro tipo de investidores. Ou seja, aquela imagem que havia, que Beirolas, que era o lixo, que era o petróleo, que era não sei o quê, que era o solo contaminado, que era o apiadeiro de luxo, que era... Enfim, todas essas coisas que fomos ouvindo e que hoje, de facto, afinal, parece que vão fazendo sentido. Mas havia aqui um drama, que era a Expo 98. Era a Expo 98. Portanto, isto permitia concentrar os comerciantes, ter aqui assim uma âncora de comércio relevante, atrair também os residentes, mas e a Expo, não é? Bom, eu acho que aqui assim temos que tirar o chapéu, enfim, ao Dr. Mega Ferreira, ao engenheiro Cardoso e Cunha, ao engenheiro António Pinto, ao arquiteto Vassalo Rosa e ao arquiteto Nuno Portas, tiveram também uma importância muito grande neste processo todo. E diria muitos mais, mas ficamos por aqui. De toda a maneira, as discussões eram deste nível. Então, agora... vêm para aqui, fazem para aqui um supermercado e eu vou trazer o Helmut Kohl, o imperador do Japão, por dentro do supermercado, está tudo doido. As conversas eram desta natureza, não é? Portanto, também é assim, aquilo que se conhecia dos shoppings que concorreu àquilo, concorreram 6 grupos e depois se ficaram 3 no final, que foi o grupo Amorim, o grupo Sonai e o grupo Cefic Promotion, de uns franceses, que tinham o Carrefour, etc. Mas a ideia que nós tínhamos não era de um shopping, tirando das Amoreiras, não havia mais nenhum, e havia o Cascais Shopping, salvo eu tinha sido inaugurado há pouco tempo, mas o resto a ideia que tínhamos era assim uma espécie de continente da Amadora, não é? E, portanto, ora, para quem queria fazer uma nova centralidade, não era propriamente a melhor cartão de visita. Bom, então, aquilo que depois de muita discussão a que se chegou foi dizer assim, muito bem, vamos fazer aqui assim a estrutura, as 4 caves, ou seja, 3 caves de estacionamento e uma de comércio, que já está de nível depois com a Alameda dos Oceanos, e o revestimento exterior. E depois da Expo, passados 6 meses, então abrirá o centro comercial, e assim foi. Isso também era muito importante numa perspectiva do que nós chamávamos o keep going, que era, no fundo, manter a cidade em construção depois da exposição, dizendo que isto não acabou, isto está para continuar e assim foi andando. Na altura, aquela grande estrutura albergou a grande porta, não é? A porta que trazia mais gente e que tinha, portanto, os serviços de ticketing, os controles de acessos, tinha a alfândega, tinha perdidos e achados, tinha acolhimento de crianças, tinha perdidos, pessoas que se tinham perdido, etc. Portanto,
E isto numa altura em que, já agora também aqui um detalhe, um juicy detail, é que tinham aparecido os telemóveis há relativamente pouco tempo. Não era toda a gente que tinha um telemóvel. Eu e o engenheiro Fernando Cativo, da PT, ainda semeámos na Expo 98 umas dezenas muito largas de cabines telefónicas. Coisa que hoje não sei se tem data alguma, porque já vemos assim uma espécie de peça de museu. Mas, enfim, estas coisas acho que vale a pena contar porque fazem parte da nossa história e nós nem imaginamos o que é que vamos ter no bolso daqui a 20 anos. Não é? Isto, de facto, faz-nos pensar muito em todas estas circunstâncias. Também algumas outras questões em relação ao evento. Posso-vos dizer que talvez tenham visto nestas últimas reportagens na televisão umas imagens relativas a um evento que se fazia todos os dias, que era a passagem da peregrinação com umas máquinas que se chamavam os olharapos, uma coisa assim. Bom, o que aconteceu foi que na frente da Alameda, tudo isto que vemos aqui, assim, todo este pavimento, era pavimento que já lá estava nas vias do Porto de Lisboa. O pavimento que está na Alameda Central é o pavimento que estava nas ruas do Porto de Lisboa. Quando apareceram as tais máquinas, enfim, não queria chamar geringonças para não para misturar com outras coisas, mas quando apareceram as tais máquinas, as máquinas não eram propriamente um automóvel com pneus e tudo aquilo se desconjuntava à medida que ia andando em cima do pavimento tinha sido reciclado do Porto de Lisboa. E por isso foi preciso fazer esta risca vermelha e nós, de facto, ficamos todos um bocado irritados porque ele estava tão bonito com as calçadas do Porto de Lisboa. E pronto, isto agora vai ficar assim para sempre. Depois da Expo, então, houve um engenheiro, o engenheiro Silveira Castro, também deu muito à Expo, que disse, mas eu resolvi isto de uma maneira muito barata. Então como é? Passa aqui assim uma máquina e vira as pedras ao contrário. De facto, são aquelas soluções que são fáceis depois de alguém dizer, não é? Hoje, ou melhor, há uns dias atrás, fui à Tectónica na FIL e vi que está lá uma risca não vermelha, mas verde, que é a ciclovia que hoje percorre a Alameda dos Oceanos. Depois, em toda esta zona, não tínhamos a área central de serviços. A área central de serviços era uma loucura, que chegavam caminhões entre as 4 da manhã e as 8 da manhã, fazia todo o abastecimento de comida, de água, tinha todos os serviços de lixos, portanto, de limpeza urbana, que durante a Expo era uma coisa monstra. E pronto, isso mais tarde, isto eram 4 quarteirões e houve um projeto para fazer aqui assim aquilo que é hoje a cidade judiciária. Enfim, não lhe gosto de chamar cidade judiciária, que é uma coisa, enfim, mas é o centro judiciário de Lisboa. E aqui já estão aqui assim simulados um hotel que começou a escavação e, entretanto, há uns desentendimentos entre os promotores, e este aqui assim que era também para um edifício de congressos promovido pela FIL, mas que até à data não avançou. Neste terreno estava, se lembram, a Praça Sony, que continuou a receber muitos eventos, é um projeto da arquiteta Luísa Marques, continuou a receber muitos eventos mesmo depois da Expo, lançamentos de automóveis, passagens de modelos, etc. Isto depois aplicámos já no meu trabalho por conta própria, com a minha sócia Alexandra Cantante ali em cima, e que aplicámos em outros waterfronts. Aquele ali era para o Porto de Copenhague, este aqui foi para o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, isto seria a fase do pós-jogos e isto aqui assim seria a fase dos jogos, mas se virmos bem, esta zona toda aqui assim era, digamos, a proposta para o Vasco da Gama do Rio de Janeiro. No fundo era um grande shopping que durante a Expo era o lugar dos patrocínios, da Adidas, do Nike, do não sei o quê, dessas coisas todas desportivas, e digamos que isto foi apresentado muito como uma lição que tínhamos trazido da parte das nações. E também isto foi feito na Parque Expo, já posteriormente, foi uma proposta para a Margueira, ali hoje diretor de urbanização da Câmara de Lisboa, o Eduardo Campelo, arquiteto Eduardo Campelo, trabalhou muito em Almada e, portanto, acompanhou este tema. E eu acho que vale a pena aqui lembrar o seguinte: o Fundo Margueira Capital e todo o processo de desativação da Lisnave em Cacilhas nasceu em 1994. Passaram, portanto, 24 anos, não estou em erro, não é? E ainda não avançou. Isto leva a pensar, de facto, que a Expo 98 teve um empurrão valente à conta da exposição
e que também, enfim, com a sua oferta imobiliária e urbanística, com as proximidades ao aeroporto, as acessibilidades, etc., em transporte público e coletivo, também não facilitaram outras operações que estavam em curso na cidade. Isto são... Ui, este está fora do sítio, não? Ou eu estou a andar para trás? Estou a andar para trás, será? Exato. Desculpem, há para aqui assim uma repetição. Ok. Portanto, isto foi os tais estudos que apresentámos para Almada, para a frente da Lisnave. Depois, enfim, esta lição tem servido também, eu recentemente tenho trabalhado também, por exemplo, para a Alta de Lisboa, e na Alta de Lisboa temos também tido muitas isto já é um estudo prévio de loteamento que fizemos com base no plano do Richard Rogers e da Atkins para a Margueira, e na Alta de Lisboa temos agora também tido muita atividade em que tiramos partido da experiência do Parque das Nações. Eu se já fico por aqui e passo aqui a palavra à doutora Margarida Ramalho. Eu vou ter que mudar o lugar, alguém vai ter que mudar o lugar. Muito obrigada. E então, doutora Margarida, agora. Posso? Deixa estar. Muito boas tardes. Eu estou aqui um bocadinho fora do contexto. Aviso já. Não, estou completamente fora do contexto, até por uma razão muito simples. É que eu entrei, de facto, em fevereiro de 1993 na Expo, para um trabalho específico. Acabei por ficar até quase que ao final de 98. Estive associada sempre a tudo aquilo que foi, ou quase tudo o que foi feito do ponto de vista cultural antes da abertura da Expo, mas não propriamente da Expo, até por uma razão muito simples, que foi uma partida do destino muito interessante, que eu na altura fiquei um bocadinho perturbada com a novidade, é que sem estar à espera, porque tinha um filho com 20 anos, de repente apareceu-me uma gravidez que eu não estava à espera e que vai calhar em cima da Expo. E isto até acaba por ter uma situação bastante caricata. Na altura estava no Festival dos 100 Dias, que era, já iremos ver, liderado pela Gabriela Cerqueira, que infelizmente desapareceu há relativamente pouco tempo, e tinha havido uma reunião da qual ela me tinha dispensado e tinha dito: não, vai-te embora, tu vais para fora, porque eu ia para fora, vai para fora, não precisas de cá estar, isto é só para o resto das pessoas do festival. Nessa reunião, ela tinha feito um aviso, que era praticamente, maioritariamente mulheres, de que ninguém podia engravidar até à Expo. E eu, quando vim de férias, tinha tido a surpresa, porque fui fazer o exame de rotina e a médica tinha-me dito assim: muitos parabéns, a senhora já tão crescida, está à espera de... Eu? Pronto, isto veio-me estragar um bocado a minha participação daquilo que era suposto e que era previsível, porque, como calculam, começar a trabalhar em 93... A grande expectativa era a Expo, obviamente. É evidente que isto foi do ponto de vista da minha formação enquanto investigadora. Eu até aí tinha sido professora do ensino secundário, também por razões muito curiosas. De repente fiquei na rua, entre aspas, porque no ano em que eu faço a profissionalização e que tento... enfim, entrar numa carreira docente, é o ano em que o governo manda regressar às escolas todos os professores e, de repente, eu que estava numa posição, lugar número 50 ou 52, passei para 2000 e tal. E, portanto, como era na minha área era de História, fiquei na rua. O que foi extraordinário, embora na altura não tivesse achado graça nenhuma, porque em conversa com o José Sarmento Matos, o olicipógrafo e historiador, ele contratou-me, entre aspas, para a Comissão dos Descobrimentos, para fazer a investigação para a revista Oceanos, só que logo a seguir passa todo o grupo que estava na revista Oceanos para a Expo. E eu voltava a ficar, teoricamente, sem ter nada para fazer. Mas, felizmente... Há uma ideia do António Mega, que é de facto uma das grandes almas da exposição, sem dúvida nenhuma. É evidente que ele não é um técnico, não era o homem das arquiteturas nem das engenharias, e provavelmente tinham ideias, tinha e tem ainda, com certeza absoluta, mirabolantes, mas foi um grande privilégio trabalhar com uma pessoa com uma capacidade de imaginação e, sobretudo, com uma capacidade de ir atrás dos sonhos dos outros. E isso não há a menor dúvida que, para mim, foi uma enorme escola os anos que eu passei na Expo. Além de que, do ponto de vista prático,
foi muito interessante mesmo, assistir durante, sobretudo, os primeiros anos a um amor à camisola. Todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que estavam a trabalhar na Expo, naqueles primeiros anos, estavam por amor à camisola. Nós deitávamos às 500, estávamos lá de cedíssimo, trabalhávamos fins de semana, não interessa. Tudo estava a trabalhar com um objetivo. É interessante, e ainda antes de eu mostrar alguns slides, isso está aí a andar, pelos vistos. Mas não faz mal, a gente já para. Não, é melhor pôr no princípio e pará-lo. Mas, basicamente, eu acho que a Expo 98 tem muitas semelhanças, até neste aspecto, com outro grande evento do século XX, que é a Exposição do Mundo Português. Ambas acabam por ser sonhadas para reabilitar uma zona ribeirinha da cidade que estava degradada, e ambas têm uma característica que eu andei ultimamente, volta muito dessa temática, e que constatei é que ambas são feitas em curtos espaços de tempo e, sobretudo, por muita carolice e por muito amor à camisola, não há a menor dúvida. Portanto, há de facto, embora pois há grandes diferenças, nós beneficiámos na altura da Expo de uma conjuntura financeira muito boa. Foi uma altura, se bem se lembram, que havia bastante dinheiro a circular, até porque vinham imensas verbas da CEE. Foi uma altura de crescendo. Aliás, Portugal estava numa época de crescendo. Começou com a Europália, depois passou para a Lisboa 94, depois foi a Expo 98, ainda atirou para Porto Capital da Cultura e depois para o Euro 94? 2004. Exato. Portanto, foi de facto numa coisa de crescendo, e isso sentiu-se. É verdade que havia essa facilidade financeira que foi muito importante, mas também é verdade que, de alguma forma, o país estava a mexer e as pessoas estavam a animar. Estava-se a perder um ar semi-acinzentado que era muito comum. E aqui o Soutor falou há bocado de uma coisa que é muito característica desta altura, é que, de facto, as pessoas aderiam a qualquer coisa. Eu lembro-me quando foi o lançamento de Lisboa 94, que abriram os bares toda a noite e depois no encerramento era os sinos a tocar pela cidade ao fim da tarde, à noite. E isto teve imensa gente, aquilo não tinha nada de especial, mas as pessoas estavam desejosas que acontecesse alguma coisa de novo. E se a Expo 98 foi de facto o momento em que houve alguma, ao princípio, contestação, sobretudo a nível... É um bocadinho aquela má língua nacional que nós andamos sempre um bocadinho, gostamos sempre um bocado de dizer mal e de tirar algumas pedras, mas a partir de certa altura as pessoas envolveram-se no projeto, e eu acho que poucas serão aquelas que acharam que não valeu a pena. Nós hoje temos uma zona da cidade reabilitadíssima, que não tem nada a ver com aquilo que ali está, e de qual eu acho que até achei piada ver os teus slides, Luís, porque de facto já não me lembrava do estado miserável em que era aquele recinto. E de facto há uma outra coisa que acontece, e isto para passar aos slides que eu aqui trago, que acontece, e que eu acho que nisso o António Mega também teve essa percepção, de que era preciso, entre aspas, alimentar o entusiasmo das pessoas entre 93 e 98. Portanto, nós não podíamos partir, estar 5 anos a trabalhar numa coisa que ninguém sabia exatamente o que é que ia ser e que depois iria ser posta em... Era necessário criar um crescendo. E esse crescendo teve a ver com centenas de eventos. Talvez você já não se lembre. Eu trago aqui 3 ou 4 coisas que aconteceram, naquelas em que estive mais envolvida e porque foi mais fácil para mim recuperar essas fotografias. Aliás, eu devo-vos dizer que com grande alegria descobri que o espólio fotográfico da Expo ingressou recentemente no arquivo fotográfico da Câmara de Lisboa, onde está agora depositado. São 30 e tal mil imagens que já foram tratadas, que estão agora a ser legendadas, porque infelizmente depois na parte final, nos anos que seguiram ao encerramento da Expo, muita coisa mudou. Infelizmente nós portugueses temos muito pouco amor à memória e aos nossos arquivos e, portanto, houve algum desmembramento até destes arquivos e, portanto, há muita coisa que ficaram as imagens, mas perderam-se as referências das legendas. Algumas eu tive dificuldade até de alguns eventos a encontrá-los porque era um bocadinho à pesca,
nos dossiês consoante os anos para tentarmos descobrir onde é que as coisas estavam. E algumas até estariam ligeiramente mal legendadas. Mas isto para vos dizer que houve dezenas e dezenas e dezenas de eventos, para além dos grandes festivais, como foi a Festa das Marés, as 1001 Noites, etc. Portanto, houve coisas em várias partes da cidade e não só. E eu agora vou então mostrar-vos muito rapidamente, porque também não quero ocupar demasiado o vosso tempo, com uma coisa que eu chamei até... Oi? Não há? Não está a ser amigo. Se calhar é porque... Não, está ali. Tá. Vamos lá pô-lo do princípio. Eu escolhi uma imagem que eu acho que teve um impacto. Agora precisamos de pôr isto ali, eu estou sem óculos. Teve um grande impacto, como toda a gente se lembra. Os bebés das campanhas publicitárias. Eu devo-vos dizer uma coisa, porque não fui eu que assisti, mas assistiu a Teresa Casal Ribeiro, que era a nossa... eu não sei muito bem qual era o título dela, ela estava abaixo de João Paulo Velez, portanto estava em ligação com os jornalistas que vinham, porque aqui está a andar sem eu mandar. Isto é uma grande maçada. Que houve, um dia alguém lhe perguntou dentro do oceanário onde é que estava a piscina dos bebés. A par de uma outra senhora espanhola que faz uma pergunta verdadeiramente extraordinária, uma jornalista, se a Ponte Vasco da Gama era para ficar ou saía no final. Portanto, houve de tudo. Houve de tudo. Enfim, coisas que fazem parte das nossas memórias e que eu acho piada a recordar e que vamos nos lembrando todos um bocado. E eu chamei-lhe o que antes de ser já o era, porque de facto, antes de ser Expo, houve muitas coisas relacionadas e que tiveram imenso impacto. E o primeiro projeto, e António Mega fez questão que o primeiro projeto fosse ao Porto, uma homenagem à cidade do Porto, por um lado porque isto estava a ser feito em Lisboa, porque toda a gente sabe das eternas rivalidades entre Lisboa e o Porto, mas sobretudo porque o Porto, em 1865, tinha tido uma exposição, a exposição que depois internacional do Porto, e que era a antecessora direta da Expo 98. É nessa altura que é construído o Palácio de Cristal, que já não existe, que hoje foi substituído por aquele edifício que lá está e que se chama Pavilhão Rosa Mota. Esta exposição foi feita no Museu Soares dos Reis e, de facto, era um tempo de vacas muito gordas, porque nós construímos praticamente um edifício dentro do pátio do museu para se pôr a exposição, precisamente para se poder recriar algumas circunstâncias. Ela teve um impacto interessante, embora durante muito tempo muitos portuenses achassem que aquilo eram os rebuçados que Lisboa estava a dar ao Porto. Mas no final eu acho que as pessoas perceberam o interesse e vieram e aderiram, porque nós fizemos questão de dar uma homenagem mais do que justa à cidade, até porque havia imenso espólio de coisas interessantíssimas que tinham sobrado, entre aspas, da dita exposição de 1865. Portanto, aquilo que era para ter começado por ser uma exposição mais ou menos curta e pequena, passou pela quantidade de peças que eu fui encontrando durante o ano que estive praticamente no Porto a fazer pesquisa, que fomos encontrando e que deu origem a recriar um ambiente e uma época, e teve um papel importante. Eu acho que no final depois as pessoas perceberam o interesse. E uma das coisas era que o primeiro andar deste tal espaço havia uma recriação, obviamente, feita com uma espécie de cúpula de metal e de um acrílico, que depois o arquiteto Miguel Arruda, que era o autor do projeto, vai recuperar e trazer para o Centro de Informação, que, como se lembram, esteve na Expo 98 também. Foi o primeiro edifício a ser construído, que era exatamente como centro de informação. Isto mais algumas imagens desta exposição, que tinha depois uma parte dedicada às exposições internacionais e com um diaporama extraordinário que veio de Paris, fui lá eu buscá-lo, sobre tudo o que era exposições universais, e que, de facto, este foi um momento alto e teve 6 ou 7 meses, já não me lembro, e teve um impacto no Porto, não tanto em Lisboa.
A seguir, um outro, onde eu acabei, por razões várias, por estar envolvida, foi as Festas das Mil e Uma Noites, também com um projeto da arquiteta Luísa Pacheco Marques, embora a ideia original tivesse sido João Amaral, e era a ideia de marcar as 1001 noites que faltavam até à abertura da Expo. Isto foi no recinto ali junto à Central Tejo, ali em Belém. Tivemos uma sorte desgraçada porque estava uma noite fabulosa. Infelizmente, na altura, a Expo não quis apostar muito na divulgação, numa divulgação mais aguerrida, e a exposição e o festival passou um bocadinho ao lado, ou seja, foi de repente preciso as rádios todas começarem em Lisboa a dizer: está a acontecer uma coisa extraordinária em Lisboa, vamos todos para Belém. Portanto, isto só começa a encher a partir quase que das 2 da manhã. Era uma festa que tinha a participação daquele grupo extraordinário dos El Comedian, que fizeram um deslumbramento, de facto, em que tudo estava ligado um bocadinho ao espírito e à fantasia das 1001 noites. E, entretanto, depois isto teve, como estão a ver, algumas das imagens... Isto tinha este aspecto fantástico mesmo, e teve espetáculos extraordinários, que eu devo confessar que, infelizmente, e mais uma vez, fiquei de lado e não vi. Mas não vi por uma razão completamente diferente. É porque à última hora tinha falhado a cartomante. E quem é que foi substituir a cartomante? Eu. Ali estou a ler as cartas. Qual foi o problema? É que aquilo que eu pensava... Estávamos numa feira, estávamos num festival, as pessoas estavam a brincar. Não estavam. E de repente eu vi-me confrontada com pessoas muito aflitas. Como veem, temos aqui uma imagem da fila. Isto era suposto ter terminado à meia-noite e eu às 6 da manhã ainda lá estava a ler a carta. E o drama era que havia pessoas com problemas complicados e, portanto, no fundo, basicamente precisavam desabafar e de conversa. E assim foi. E, portanto, até às 6 da manhã o meu festival foi assistir e dar... E foi, pois não, infelizmente não era negócio, era de borla, portanto foi só uma experiência rica, de facto, mas curiosa só. A seguir estive associada e fui comissária desta exposição, Dom Carlos de Bragança, A Paixão do Mar. Dom Carlos de Bragança, nosso penúltimo rei, é o homem que lança as bases da oceanografia moderna portuguesa. É um homem que foi muito mal retratado pela historiografia republicana, ainda hoje não é muito evidente. Há de facto, já começam a haver estudos que mostram que ele de facto foi um ótimo rei, que teve um papel importantíssimo na modernização do país. De facto foi morto, mas ele é morto, como dizia depois Raul Brandão, é morto pelas suas qualidades. Raul Brandão, que era republicano, atenção. Ele é morto pelas suas qualidades e não tanto pelos seus defeitos. A exposição foi inaugurada pelo Presidente da República, que aqui está. Ela estava mais ou menos focada na questão da oceanografia e em tudo aquilo que o rei fez ligado aos oceanos, que não era só a parte da oceanografia, mas também toda a parte da pintura, que ele foi um ótimo pintor e deixou imensos desenhos, aguarelas, pastéis, etc. O projeto era muito interessante, este projeto da Luísa Pacheco Marques, que recria em Aço Corteno uma parte do Iata Amélia, ou do que poderia ter sido o Iata Amélia, tendo uma sala de entrada onde estavam expostos os quadros, os pastéis, as aguarelas, os diários de bordo, etc. Uma recriação do que foi um dos laboratórios de bordo que o rei tinha montado, onde ele fez quase que pela primeira vez na Europa as primeiras fotografias microscópicas, porque ele tem, de facto, até dentro da sua área, com pouca capacidade, ele faz coisas bastante importantes, a ponto de ser depois recebido na Sorbonne pela Madame Curie e por outros cientistas como homem de ciência. E depois havia a parte exterior do navio, onde, no mar feito com luz de laser, que estava muito interessante, estavam algumas das espécies capturadas pelo monarca, naturalizadas, obviamente. E depois, finalmente, um pequeno auditório onde se passava um filme muito bem feito por um homem que hoje é bastante conhecido, o Sérgio Treffaut, que tem uma quantidade de filmes conhecidíssimos e que tem passado entre documentários e ficções, e que nesta altura era um jovem que estava a começar e que faz um documentário muito interessante. E uma homenagem à Gabriela Cerqueira e ao Festival dos 100 Dias, ao qual eu tive o prazer de pertencer,
e que, de facto, ocupou uma parte importante depois do meu tempo da Expo e onde trabalhei ou como comissária executiva ou como investigadora em 3 grandes exposições. A Prova d'Água, comissariada por Jorge Calado, que eu não fiz até ao fim, porque, entretanto, já estava num final de gravidez e era mais fácil passar à pessoa que iria ficar com ela. Isto está mesmo muito rápido. Era a Viagem ao século XX e os livros do século que estiveram no CCB, se bem se lembram. E por último, já depois de regressar das férias de parto, acabei por estar associada a um evento extraordinário, que foi o Corvo Branco, a ópera de Philip Glass, com uma encenação do Bob Wilson absolutamente extraordinária, que foi no Teatro Camões. Infelizmente durou muito pouco tempo, foram 3 ou 4 dias. Devo-vos dizer que tivemos gente a vir de muito lado atrás desta obra, nomeadamente da Nova Zelândia e de outros sítios. Como se referiu, nós não tínhamos telemóveis. Eu gostaria de parar isto um bocadinho, mas não me deixa, está a correr comigo. Não tínhamos telemóveis, isto era quase tudo por fax. E recebemos pedidos de pessoas da Nova Zelândia e da Austrália para lhe comprarem bilhetes para virem assistir ao Corvo Branco. E, de facto, a ópera em si tinha estes figurinos maravilhosos e tinha aspectos absolutamente deslumbrantes, que eu tenho pena que tenha tido pouco tempo em Lisboa, acabou por ter mais tempo em Madrid do que cá. E pronto, e praticamente acabo, porque isto era o último dos últimos espetáculos da Expo. Eu depois saio no final de outubro, portanto, com a casa arrumada, depois das contas fechadas, etc. De alguma maneira, desta experiência, trago coisas extraordinárias, não só de amizades que fomos criando nessa altura e que mantive, mas sobretudo de muita coisa que aprendi e que acabou por ser importante depois até no desenrolar da minha vida, que já não voltei ao ensino, obviamente, depois desta experiência era difícil voltar para o ensino. Tenho mantido, eu quase que diria que hoje em dia sou uma espécie de trapezista, porque sou freelancer há 20 anos, como investigadora da área de História, é mesmo andar no trapézio o tempo inteiro, mas tem muita vantagem e tem, sobretudo, o desafio de ter de me renovar quase todos os dias com projetos novos e com coisas diferentes. E acho que essa foi, talvez, uma das melhores coisas que eu trouxe da Expo. Muito obrigada. Qual é que é o meu copo? É este. Muito obrigada. Obrigada. Queres que falte nada? Também quero água. Não gastes toda. Não gastes toda, que há aqui mais um comensal. Eu agradeço todas as intervenções. Vamos ter pouco tempo para debater hoje, porque pediram para terminar por volta das 8 horas. Efetivamente, para mim foi uma surpresa todas as apresentações, porque relativamente ao turismo foi o que é que a Expo despolutou, relativamente à construção da Expo soubemos alguns mais detalhes disso tudo, e a doutora Margarida falou um bocadinho até do antes da Expo. Portanto, acho engraçado, hoje que era o dia da Expo, nenhum de nós até agora, vou eu dizer, falou sobre o tema da própria Expo e o que é que esse tema também pode ter influenciado o tema que era os oceanos e um património para o futuro, não é? Também não vou demorar muito mais tempo, mas achei curioso hoje no público vinha uma pergunta que perguntavam ao nosso hoje primeiro-ministro o que é que significou para ele naquele momento e para o país a Expo, e não sei se todos leram, mas eu achei curioso. Acho que foi o primeiro grande momento em que o país sentiu que se tinha modernizado, que era um país cosmopolita, aberto, capaz de realizar grandes transformações,
Culminou todo aquele ciclo da Revolução, da liberdade do 25 de Abril, da estabilização democrática dos primeiros anos da Europa. Finalmente tivemos um momento em que o país se pôde celebrar, encontrar pela primeira vez o mundo e ver o mundo a reconhecê-lo. Lembro-me de entrarmos aqui e ficarmos surpreendidos com a qualidade do espaço público, com a limpeza, com as coisas a funcionarem bem. A Expo foi um momento de grande autoestima para o país e são raros. Portanto, eu vou dar a palavra às pessoas todas que aqui estão hoje, se quiserem fazer alguma pergunta ou se algum dos nossos participantes quiser comentar mais alguma coisa. E tenho também uma ideia que houve uma seleção de arquitetos que poderá ter derivado ou não desses concursos, ou desse concurso. E eu gostava de me lembrar disso, eu gostava de me recordasse isso um pouco melhor, porque já é 20 anos passados, eu até participei num desses concursos, mas enfim, e depois acabei por não saber exatamente o que é que se passou e pronto, desliguei-me um pouco daquilo. E pronto, gostava de saber mais pormenores, porque efetivamente houve muitos arquitetos que tiveram muito trabalho, não é? Eu, por exemplo, acabei por estar com o arquiteto Miguel Arruda a colaborar naquela exposição do Porto, e depois no pavilhão do Centro de Informação em Lisboa, e fui contratado para o efeito por ele. E foi muito engraçado trabalhar, foi muito intenso, efetivamente, lembro perfeitamente isso. Achava aquela ideia de aproveitar a estrutura da exposição do Porto para o pavilhão em Lisboa, achei uma ótima ideia, mas eu, como sou uma pessoa um pouco do contra, propus ao Miguel que virasse aquilo ao contrário e fizesse uma concha, mas ele não foi nisso. E aquilo enfim, ficou com algumas parecências em relação ao que, mas com um aspecto mais acabado e mais consolidado, aliás. Bom, pronto, eram estas as perguntas que eu... Mais alguém quer colocar já alguma questão? Sim. É só um minuto por causa do microfone. Eu vou aproveitar este momento para dizer que a sessão é gravada, é filmada, portanto, alguma coisa que não queiram dizer em público. Não tenho problema, mas boa tarde. Eu queria falar um bocadinho sobre o Vilmetal e saber se é possível fazermos um balanço económico da Expo. Ainda há bocadinho falou da contestação que no período antes da Expo houve a ideia. Eu, do que me recordo, era essencialmente que os montantes que estavam ali a ser despendidos, se fossem despendidos ao longo do país em vários projetos distintos, e não só, digamos, na zona de Lisboa, seria, digamos, eventualmente melhor e mais produtivo para o país, etc. Passados 20 anos, será possível fazermos, ou termos pelo menos uma ideia do balanço económico ou financeiro do projeto? Isto é, o Jornal de Negócios hoje, por exemplo, traz uma série de vendas que foram feitas desde o pavilhão Atlântico ao pavilhão de conhecimento, etc. Por todos eles, digamos, vendas onde se faturaram muitos milhões. Mas é natural que não tenha chegado para cobrir todo o custo que houve na Parque Expo. No fundo era saber isso. Se há algum números que permitam fazer um balanço financeiro
do que foi a Expo 20 anos depois. Obrigada. Mais alguma questão? Sim, aqui já agora juntamos 3. Boa tarde a todos. Só queria realçar aqui a importância de um nome que foi referido, quer hoje, quer ao longo destas comemorações de 20 anos, que é do Dr. António Mega Ferreira, que pessoalmente quis meter-se um bocadinho fora das comemorações, mas acho que é justo relembrar todo o papel que teve na ancorar as vontades, um bocadinho como a doutora Margarida falou da carolice e do espírito de estar até às tantas a trabalhar, e acho que é justa a referência constante a esse nome. Só para dar uma chega aqui aos custos que foram feitos, aos montantes investidos e àquilo que se espera que a Expo tenha trazido para a cidade de Lisboa, para o país inteiro, enfim. Há outros conceitos que não se baseiam na conta só do deve e do haver. Há aquelas coisas que os economistas chamam externalidades e, enfim, um conjunto de coisas que, se calhar, se não fosse a Expo, se não fosse este cone de velocidade que na gíria ciclista se fala, que é aquele que vai à frente, dá o balanço para os que vão atrás, se não houvesse, provavelmente, toda esta estrutura planeada, não havia os casos de sucesso que hoje aqui falamos. Muito obrigado pela atenção. Eu vou já dar aqui a palavra, mas só queria lembrar um episódio que aconteceu há 10 anos exatamente, em que a Ordem dos Arquitetos também resolveu fazer um encontro sobre 10 anos da Expo, a cidade imaginada, a cidade construída, qualquer coisa assim. Calhou-me a mim entrevistar António Mega Ferreira, era a abertura daquele encontro. E ele ali disse, é a última vez que eu vou falar disto. Há 10 anos já tinha arrumado o assunto, mas não o largam mesmo. Não. Foi um papel que não podemos descurar, ficou sempre ali colado. Por muitas outras coisas boas que possa vir a fazer, aquele ficou-lhe sempre ali colado. Pronto, e agora algum esclarecimento? Pois, começando por esta última observação daqui de Leonor Sintra Gomes, eu diria que, de facto, o nome do António Mega Ferreira é obrigatório. Foi o grande mentor e foi aquele entusiasta que muita gente dizia, isto é conversa. Eu lembro-me de ouvir o anúncio de que Lisboa tinha ganho a Expo 98 em junho de 92, salvo erro, e disse, isto não vai haver dinheiro para coisa nenhuma, isto agora, um país deste vai agora fazer uma Expo, quer dizer, não vai dar arma. Depois, mais tarde, encontrei um jornalista, o João Paulo Velez, que foi depois o diretor de comunicação da Expo durante muito tempo. Ele, na altura, trabalhava no Público, no caderno local do Público, e portanto, tudo quanto eram temas relacionados com a cidade, nos quais eu tive a sorte de trabalhar também, não no jornal, mas nos projetos, conhecíamos-nos bem, almoçámos um dia no refeitório do jornal, do Público. Ele disse-me, não, é que de facto isto vai ser não os 25 hectares, porque era suposto serem só 25 hectares da exposição proposta, mas sim 330 hectares em que vai haver aqui assim, de facto, uma operação imobiliária de dimensão que vai cobrir os custos de infraestruturação, os custos de remediação ambiental e os custos de infraestruturação da exposição para que isto possa avançar. A partir desse dia eu comecei a dizer, isto faz sentido. Bom, e pronto, depois o resto já todos mais ou menos sabemos. Eu, de facto, vou agora indo diretamente ao tema das contas. Eu sei que já foi feito um estudo pela Universidade Nova de Lisboa, aí talvez por volta de 2002, salvo erro, em que se fizeram as contas às externalidades todas. Eu penso que, eu não vos vou dizer que se a exposição zerou ou não zerou, como dizem os brasileiros, mas eu estou convencido que as contas não são fáceis de fazer, e isto não é para fugir à questão, mas ainda ontem num outro fórum perguntavam qual é a receita fiscal do Parque das Nações atualmente e quanto é que foi a receita fiscal do Parque das Nações nos últimos 20 anos. Bom, isto de facto são contas que eu não sei fazer. Ontem o último presidente da Parque Expo, que foi o João Antunes,
garantia que, de facto, a conta estava para cima de zero. É claro, depois também apareceram muitas, e a propósito das tais, quem é que levantava uma questão sobre as outras cidades, não é? Foi aquele senhor ali. De facto, depois da Expo, a Expo foi, digamos que, a mãe do programa Polis, no qual eu posso falar à vontade, não estive envolvido. E, de facto, foi um projeto que teve sucesso em muitas cidades. No fundo, tratava-se da aplicação de fundos da União Europeia para a revitalização das cidades e para o melhoramento da infraestrutura e por aí fora. Pronto, teve o sucesso que se conhece, mas lembro também, e isto talvez seja uma injustiça para muita gente que vive no interior do país, em zonas de pouca densidade populacional, lembro na altura que o Diretor-Geral do Ordenamento do Território, que era um senhor que eu estou a ver a cara, não me lembro do nome, já me vou lembrar, Biancar Cruz, exatamente, o João Biancar Cruz, ele dizia assim: vocês têm que ver uma coisa, nós todos os anos recebemos dotações orçamentais para a reabilitação urbana, mas depois dividimos pelos 300 e não sei quantos municípios e aquilo não dá nada para ninguém. Ou seja, de facto, a equidade é um dos princípios da democracia, mas estas questões não são despreciandas, não são descuráveis, não é? Pronto. De facto, não lhe sei responder 2 mais 2, 4 sobre esse tema. Não sei, há muitas pessoas que estiveram envolvidas que, sobretudo nos últimos anos, já saí de lá há 12 anos e pronto, não tenho estudos, digamos assim, para lhe responder essa pergunta com mais clareza. Agora, falando aqui com este senhor, Ideias para um Lugar. Isto é um livrinho que eu guardo com muita estima. O tema era o seguinte, vamos lá ver. A Parque Expo não queria de maneira nenhuma que se contratasse fora a um gabinete de projeto, fosse ele de onde fosse, português, americano, japonês, o que quer que seja, e que se deixasse na mão desse gabinete de arquitetura a concepção do plano de urbanização. Porquê? Porque tudo isto era muito evolutivo, tudo isto exigia muita elasticidade, tudo isto exigia muita ginástica, e, portanto, houve uma opção que é assim, senhor, vamos encomendar estudos, mas não vamos, de maneira nenhuma, fazer um concurso para o recinto da exposição e muito menos para o plano de urbanização. Tomada esta atitude, naturalmente havia uma outra questão, que é nós queremos a participação dos arquitetos. É perfeitamente legítimo que os arquitetos, que na altura não éramos tantos como somos hoje, mas já eram, sei lá, 10 mil ou coisa parecida, tinham, de facto, a possibilidade ou tinham a intenção natural de colaborar também neste projeto. E então, como toda a gente queria projetar no Parque das Nações, na altura só na zona de intervenção da Expo 98, havia que, de algum modo, selecionar. E aquilo que foi feito foi justamente um concurso de ideias, e por isso este livro se chama Ideias para um Lugar, concurso de ideias para o recinto da Expo 98. E que, enfim, isto é uma página por cada um dos participantes e, portanto, houve umas largas dezenas de participantes. Hoje, curiosamente, nós olhamos para estas propostas e em muitos aspectos têm, enfim, os aspectos naif, de tudo aquilo que para nós ainda era muito desconhecido, que era planear assim, com uma exposição e por aí fora. Mas daqueles que foram premiados neste concurso, a questão era que eles foram premiados, são selecionados depois para concursos por convite, que geralmente tiveram 3, 4, 5 arquitetos, para os edifícios que foram feitos no recinto. Isto assim aconteceu, quer dizer, isto aconteceu em todos os edifícios que eram de promoção da Parque Expo. Eu lembro também que, na altura, os edifícios que eram feitos para o evento Expo 98 estavam dispensados de licenciamento municipal. Todos os outros edifícios tinham uma apreciação dentro da Parque Expo para acelerar o processo e depois a seguir eram levados a uma comissão mista da Parque Expo com a Câmara que faziam a aprovação final e a proposta digamos, aprovação pela Câmara de Lisboa. Portanto, esses arquitetos foram justamente selecionados e ficaram em grupos que depois concorreram a edifícios. E eram geralmente 4, 5 que eram convidados. E foi assim que muitos participaram. Outros, claro, que não ficaram selecionados neste concurso, não participaram. Mas, de qualquer maneira,
Isto, daqui recolheram-se muitas ideias, mas de facto muitas delas eram isso mesmo, eram ideias, ou seja, aquela parte que só esbarra nos detalhes, não é? Ou seja, havia de facto ideias fantásticas, ideias muito interessantes, mas depois quando começamos a pôr o pé na terra e a dizer, espera aí, isto tem escala, não tem escala, como é, como não é. Eu há bocadinho falei na proposta do arquiteto Beirão da Veiga, com que encontrei realmente há pouco tempo, e fui-lhe dizer, olha, eu lembro-me que foi a sua proposta que trouxe a ideia de uma marina ou doca de recreio para a Ponte de Castro de Cabo Ruivo. É um exemplo. Houve outras também que se aproveitaram, mas digamos que eram poucos, em rigor, os arquitetos que tinham experiência de urbanização de larga escala, e, portanto, havia também muita fantasia. Quando nós pomos os números em cima, as coisas começam a esboroar-se, digamos assim, não é? Sem prejuízo da qualidade das ideias, porque as ideias são ideias, não é? Mas depois, de facto, há a formalização e as coisas são mais complexas. Não sei se falta responder a alguém, parece-me que não. Muito bem. Querem contribuir com algum comentário também? Só sobre a questão económica, quer dizer, eu penso que são públicos os dados, eu não conheço em pormenor, mas creio que a Parque Expo foi extinta e houve algum prejuízo que o Estado absorveu nessa altura, e, portanto, isso é que foi o resultado final da operação concreta da Expo 98, e, portanto, houve algum dinheiro que o Estado pôs para no final. Mas a questão, eu penso que essa é, digamos, uma visão muito, digamos, micro dos benefícios para a cidade e portanto, para o país que teve a exposição. Designadamente, eu falei do turismo, que é aquela parte que eu conheço mais e já na altura estava envolvido, e de facto a diferença hoje daquilo que o turismo gera para Lisboa em relação ao que gerava em termos económicos, não estamos aqui a falar de outras coisas, é abissal, e portanto obviamente não foi só a Expo 98, mas na análise que fazemos foi esse o momento de viragem, e a partir daí é que se aproveitou para o desenvolvimento de um projeto turístico que, enfim, com dados, tentaremos atualizá-los no final deste ano, mas com dados ainda relativos a 2015, o turismo gerou para a cidade de Lisboa 6.400 milhões de euros, portanto, em 2015, portanto, por ano, e agora sabemos que subiu, continua a aumentar. Portanto, eu penso que nesta perspectiva é que nós temos que ver, uma perspectiva mais macro dos benefícios. É evidente que podíamos ter pegado naquele dinheiro, que foi o prejuízo final do Estado, e repartido para fazer para o resto do país. Eu tenho a ideia que se não concentrássemos, quer dizer, se este projeto não se tivesse desenvolvido, o dinheiro desaparecia na mesma e hoje os efeitos não estavam cá. E, portanto, nesse aspecto, eu penso que a discussão que na altura se fazia eu até penso que a maior parte da discussão era sobre não vai estar pronto, não vamos conseguir, não vai abrir a horas, nem pensar. Portanto, era mais essa atitude do que próprio. Também havia a questão, também se falava da questão do dinheiro. Mas penso que o balanço é altamente positivo nesse aspecto, se considerarmos a totalidade. Agora, não sei se disse que foi como a Universidade fez um estudo, também já teria sido em 2002. Agora assumemos o que é que isto deu de receitas do turismo, de receitas, enfim, do imobiliário, de receitas para impostos durante estes anos todos, portanto, motivados a partir desse acontecimento. Talvez possa também fazer um comentáriozinho pequeno a isso. Vamos lá ver. A Parque Expo era uma empresa que não tinha dotação do Estado. É claro que as empresas, como a Gara Intermodal de Lisboa, tiveram fundos da União Europeia, assim como a rede viária também, os acessos à ponte, para aí fora. Mas a Parque Expo em si recebeu aqueles terrenos que, como expliquei, não estavam registados em nome de ninguém, eram, digamos, um património do Porto de Lisboa, mas que neste estava registado em parte nenhuma, mas que no fundo foram esses terrenos que, com o plano de urbanização aprovado, constituíram um ativo que permitiu à Parque Expo endividar-se junto da banca. E, portanto, foi num processo de economia de mercado que o processo avançou. Agora, também em relação ao bairro em si e àquilo que ficou,
há uma coisa que me surpreende, é que hoje que de facto estamos outra vez num bom período imobiliário, mas não sabemos exatamente quanto tempo durará, não é relevante, mas eu fico espantado quando se diz que a freguesia do Parque das Nações é a segunda mais cara de Lisboa. Ou seja, isto independente agora de quem vai para quem é que faz o negócio, quem é que recebe o dinheiro, é assim, aquela estrutura que ali está e que já, e também tiro o chapéu de facto, sobretudo ao Vassalo Rosa, que garantiu uma grande estrutura, uma grande robustez naquele plano de urbanização, sem, contudo, desprezar, muito pelo contrário, aquilo que era a elasticidade necessária para que, para além do esqueleto, da sua estrutura de robustez, fosse possível que, com todas as vicissitudes do tempo, que tudo aquilo se fosse adaptando e se fosse construindo com, enfim, com as alterações que o tempo impõe. De facto, quando se ouvia falar no apiadeiro de luxo e viver para beirolas, que não sei o quê, que o sol contaminado e que o não sei o quê, por aí fora, assim, velhos do Restelo, não nos faltam. Não nos faltam. Agora, não é uma universidade que está a dizer, não é um político, não é ninguém teve parte ativa que se vende, não, foi o mercado. O mercado diz que esta é a segunda mais cara freguesia de Lisboa. E eu penso que isto, de facto, e é um mercado internacional, não é só um mercado nacional, portanto, eu acho que isto, de facto, além dos aspectos culturais todos, que não são despreciendos, penso que isto, de facto, é um sinal. E, acima de tudo, é um sinal também para que outros projetos venham a ser assim. Há de facto, eu falei aqui em dois, no da Alta de Lisboa e falei que é hoje talvez o projeto grande que está em curso em Lisboa, um projeto também de 380 hectares de plano de urbanização, salvo erro, mas existe também aqueles da Margueira, da Margem Sul, chamada Baía do Tejo, e por aí fora. Há de facto muitas oportunidades, algumas também um bocadinho mais fora da realidade, mas temos que olhar para as coisas um bocadinho com a alma desempoeirada e acreditando que aquilo que é uma ideia, no início não passa de uma ideia ou de um comentário, algo ligeiro, não quer dizer leviano, mas ligeiro, não é? A certa altura se pode ir modelando e num trabalho sempre coletivo, como aquele foi, as coisas podem dar um fruto que, pelo menos durante estes 20 anos, acho que não é de deitar fora. E agora o futuro dirá. Eu também acho que é uma opinião quase geral, posso dizer, que aquilo foi um exemplo. Mas também penso, e não posso deixar de o dizer agora pessoalmente, que realmente foi numa época em que aquilo foi possível. Como disse a doutora Margarida, havia imenso dinheiro. Neste momento, e depois de termos apanhado com a crise, com todos os outros problemas que se põem hoje a nível de planeamento e de urbanismo, com a não ocupação de solos fora dos perímetros urbanos, com o aproveitamento das construções existentes, sabendo que em Portugal há mais casas do que as necessárias, tudo isso, também questiono um bocadinho essas novas oportunidades. Será que uma Margueira vai vingar? Quer dizer, pronto, não digo que não haja quem aposte, etc. Mas todas estas grandes urbanizações novas também tiveram aqui a sua oportunidade, acho eu. Não sei se bom, mas isso é outro tema. Eu, por acaso, ainda de ser o dia da Expo, também estive a fazer um bocadinho da recolha do tempo que a Expo teve aberto, os espetáculos, a que horas entrava, e quanto é que custava um bilhete para ir à Expo? Eu não sei se lembram, porque se calhar muitos de nós tivemos convites na altura, mas um bilhete custava 5.000 escudos, ou seja, 25 euros por dia. Este valor, porque é que eu venho aqui com ele? É dinheiro, não é? Hoje nós 25 euros, uma pessoa não vai sozinha para a Expo, aquilo vai logo aos 100, mas comparado com o valor que disse que era o gasto de um turista em 97, 98 aqui em Lisboa, este era um valor bastante significativo, não é? Mas pronto, portanto, e aquela enchente do último dia, das pessoas reconhecerem, isso de qualquer maneira foi mais simbólico, mais o que a Expo também veio a repercutir depois, também em termos urbanos,
com os programas Polis, aqueles arranjos todos das frentes, a imagem da Expo, quer dizer, essa não está contabilizada em dinheiro, mas essa imagem também teve as suas repercussões numa quantidade de sítios e até em comportamentos, acho eu. Lembro-me de ir à Expo, que está cheio de gente e não havia um papel no chão. Era ali o tratamento do espaço público, e isso teve influência até nas opções autárquicas e outras que não se consegue medir. Posso fazer só uma observação? Claro. Sobre as novas oportunidades, eu pessoalmente acho que digamos, a Expo foi um evento, e esta reabilitação e portanto, foi baseada nesse pretexto do evento. E portanto, isso implicava um investimento no evento, implicava tudo aquilo que sabemos. E, portanto, eu não vejo, e tendo em conta até o cardápio de eventos que existem no mundo, não vejo que haja possibilidade, neste momento, de uma repetição nos próximos anos, de captarmos um evento ou tentarmos inventar um evento, como por exemplo em Barcelona fizeram, com o Fórum, não sei o quê, portanto, para uns anos depois, 20, 30 anos, conseguirmos fazer da mesma forma. Isso aí eu concordo que não temos essas condições, não existem. Outra coisa diferente é aquilo que o arquiteto estava a falar, de projetos ou de oportunidades em que o Estado aí não é o promotor de nenhum evento, mas o vendedor de terrenos ou o promotor de projetos que depois, em relação aos quais depois pretende até fazer dinheiro, não é? No caso da Margueira e outras situações. Aí é um mercado puro a funcionar, digamos, o imobiliário a funcionar, mas portanto, isso pode ter oportunidade, pode existir. Agora, em termos de íamos buscar uns Jogos Olímpicos, uma coisa dessa, eu acho que não temos qualquer condição, isso seria até um desastre neste momento, não é? Gostavam de colocar mais alguma questão? Pronto. Então eu agradeço muito e espero que tenha valido a pena estes contributos para conhecermos melhor esta área da cidade e o que foi e o que ela gerou. Muito obrigada a todos. Boa noite.